na verdade, assim, até quando eu referi nesse período que tu te atrai bastante, Ricardo, no teu período, assim, claro, tu estudas todos os períodos, mas este aí tem um enfoque bem especial, assim, e ali é exatamente onde a gente tem Ser e Tempo, onde tem o Heidegger tá pensando o mundo, que a questão da razão afundou e depois o Gadamer trabalha também em cima disso, digamos assim, é uma geração que presenciou a Primeira Guerra Mundial, as novas técnicas de matar, né? Aquele terror que foi a Primeira Guerra, aquela carnificina, uma coisa completamente sem sentido, né? E isso me recorda assim que um autor francês, que eu não me recordo agora o nome dele, que ele coloca assim que essa geração ela não se preocupava mais em tentar mudar o mundo, mas sim de tentar compreendê-lo, né? Então, essa questão assim então eu só me lembrei disso, já que tu vais falar, porque eu tinha pensado nisso quando tu falasse da hermenêutica em relação a isso, né? Porque o que me chamou a atenção também, aí já emendo um pouquinho ainda, para um pouquinho dar uns passinhos atrás, que é exatamente interessante, assim, porque mesmo, né, me chamou a atenção a história do Heidegger, que com toda essa questão dele, de tentar, da questão da técnica, que ele traz dentro do trabalho dele, da filosofia dele, mas no fundo ele também foi um cara que foi um idólatra, né? Porque ele também sentou fileiras, né? Entrou Então, a no questão, Nazi Partei, né? a questão é bem complicada, não é, Conrado? Mas tu me obrigas a abordar isso dessa forma que eu vou fazer, na medida que colocasse essa bola quicando, né? Veja bem, na verdade, nós estamos às voltas nessa virada de século, né? Com uma série de questões que têm que ser compreendidas historicamente. Quer dizer, então vamos lembrar quem é Heidegger, né? Heidegger, ele é alguém que é um herdeiro de uma tradição, de uma especificidade de catolicismo encravado no sul da Alemanha, com uma espécie assim de quase de muralha, né, em relação ao vírus do protestantismo. Quer dizer, há muitos, né, é um devoto, né, de algum modo, de Abraham a Santa Clara, que foi um santo declaradamente antissemita, etc., que vai para a Freie para estudar teologia, né? E ali, então, ele, como ele é muito inteligente, ele estuda teologia, estuda filosofia, tem todas essas dimensões. Nesse meio tempo, digamos assim, a sensibilidade, esse tumulto todo que está acontecendo, que é o que nós estamos até desenvolvendo no seminário nesse semestre, está num contemporâneo, quer dizer, um pouco anterior, na verdade, 1886, um pouco anterior, que tu conhece, que é o Rosenzweig, né? Quer dizer, Rosenzweig esteve na guerra, mas ele não ficou como Heidegger cuidando de uma estação, como Heidegger ficou, mas ele esteve na frente de batalha com armas, né? Ele estava a alguns quilômetros, uns bons quilômetros, de outro grande pensador chamado Ludwig Wittgenstein. Também, os dois escreveram suas obras magnas em cartões postais que eles enviavam à família, né? Então, em 1921, sai um livro chamado Der Stern der Erlösung, né? Que tu conhece, a Estrela da Redenção. Esse livro, né, depois reaparece de uma forma completamente modificada, alguns desses aspectos dessa percepção temporal, em Sein und Zeit, em 1927. Existe uma autora, Marlene Zarader, que traceja, vamos dizer assim, como é que Heidegger lidava com essa dimensão. Mas eu não vou... Nós sabemos que depois o grande problema de Heidegger é que as pessoas não eram sofisticadas intelectualmente o suficiente para poder entender realmente o que estava já em Sein und Zeit e aquilo que ele vai dizer na rede no discurso do reitorado, da rectorat, né? Quer dizer, é ali que está o fundamento, está todas essas dimensões. Ou seja, ele tinha uma crença e é extremamente sólida e forte. Quer dizer, são os dois grandes pensadores, né, do nazismo, vamos dizer assim, e agora nazismo não no sentido do seu extremo, que era desprezado por esses autores de chegar à loucura, né, de um fascismo extrapolado, mas como uma visão, uma Weltanschauung mesmo, né, que são justamente Carl Schmitt e Heidegger, né? São essas duas figuras que estão ali. Né? Mas o que eu quero dizer com isso ainda é que nós temos, né, esses autores, então, que vão se dividir em dois grupos. Um grupo vai procurar já nessa crise civilizacional que surge, né, do ponto de vista da filosofia, que surge na virada do século, onde é que a civilização se desviou.
e por que que ela tomou esse caminho da destruição, da autodestruição. Aí eu coloco sempre Russell, que vai procurar onde? Lá em Descartes, né? Então, as meditações cartesianas, ele acusa Descartes de não ter sido suficientemente cartesiano, ainda ter deixado embaralhado o eu pensante, né? Etc. E Heidegger, né? Que vai procurar lá antes dos clássicos, antes de Aristóteles, né? Quer dizer, Aristóteles e Platão têm valor na medida em que problematizaram a questão do ser, que é as primeiras citações de ser e tempo, que ele coloca ali em grego, né? As primeiras citações quando ele fala nas 3 obviedades do ser, né? Então é interessante. Esse é um grupo de autores que procura no passado, né, a possibilidade de ver, de corrigir o passado, por assim dizer. Vamos assumir que Heidegger está nessa linhagem. Eu tenho um texto, né, eu acho que tu conhece até, não sei se conhece, mas essa questão de tentar mostrar, né, assim, sequencialmente como é que isso acontece. Existe um outro grupo de autores que está frente a um abismo, né? Esse grupo de autores tem já que estamos no ambiente germânico, vamos dizer assim, né, está com a tradição presente do romantismo alemão. Isso é muito importante a gente entender, né? Todos esses autores se alimentaram do romantismo alemão. Se a gente não entende o romantismo alemão, a gente não entende realmente esses autores, como não entende nem os grandes pensadores alemães. Porque essa questão de ter um certo problema, né, com a teologia é coisa que não é alemã, e tu sabe perfeitamente disso, né? Mas isso é francês, né? Os alemães não tem um grande filósofo que não tenha sido teólogo. Até o Nietzsche estudou em Cismaria, etc. O Schopenhauer foi, num certo sentido, teólogo, Kant foi teólogo, Hegel foi um teólogo, né? Então, e o Heidegger foi teólogo. Quer dizer, a gente não vai achar um grande pensador alemão que não seja também um teólogo. Isso não é válido para um francês ou para o inglês, né? Mas isso aí eu observo muito assim no dia a dia, como isso aí impede muitas vezes pessoas estudiosas desses autores de compreender certas coisas que estão nos seus respectivos trabalhos. Bom, esses outros autores estão vendo um abismo na frente deles, como nós estamos vendo, né? E cada um vai lidar com a herança. Então, essa herança de romantismo, por exemplo, a partir, por exemplo, de Marx, que Marx traz Hegel, né? Hegel foi um grande romântico. E o primeiro trabalho, né, digamos assim, talvez, né, naquele momento, o maior trabalho sobre Hegel, eu digo até a primeira, segunda década do século XX, foi justamente Hegel e o Estado do Rosenzweig. Né, que tu traduziste, né, Ricardo? Traduzi isso aqui, né, que é a tese de doutorado em História. Traduziste do alemão, né? Sim, traduzi do alemão, que não havia tradução nenhuma do Rosenzweig aqui no Brasil, então eu traduzi essa obra, né? Então, o que acontece? Nós estamos às voltas com uma tradição romântica que está perdida. Aí Walter Benjamin vai escrever aquele belíssimo texto chamado Experiência e Pobreza, né? Que aqueles jovens iam para a guerra cheios de ideais, porque ser pacifista era, né, colar na testa, assim, era um anátema, né? Então, todo mundo tinha que ter, no pior das hipóteses, a guerra limparia tudo para começar a nova civilização. Voltavam vazios da capacidade de experiência, de Erfahrung, né? de transversar, de atravessar, né, aquele universo. Por quê? Porque foram tomados, né, por uma situação na qual a quantidade de elementos que se dava era excessiva para o processamento na qual eles tinham sido cultivados. Isso é característico da aceleração que a guerra significa. Por isso, uma das melhores formas de ver esse processo de aceleração que tu fizeste referência, e que eu uso muito, é exatamente trabalhar a lógica das guerras, né? Porque existe até um nome para esse processo de aceleração frenética, que é dromologia, né? Que é do Paul Virilio. Né? Paul Virilio, um grande pensador francês, que era também arquiteto. Isso é muito interessante. Os arquitetos, às vezes, são excelentes pensadores filosóficos, né? Aí tu vais observando, por exemplo, as guerras. Qual é a diferença da guerra, né, como eu sempre digo, da guerra napoleônica, que foi a última guerra no sentido tradicional? Chegamos na Guerra da Crimeia, que foi tão horrenda que chegou a criar uma profissão, né, daquela esposa do oficial que saía com a lamparina no meio da noite porque não aguentava os soldados morrendo sem fazer nada, né? A enfermagem é a única profissão que tem, como é que é aquilo, certidão de nascimento. É ali que nasce, né? Por isso que o símbolo da enfermagem é uma lamparina. Que coisa extraordinária isso, né? Quer dizer, e a primeira guerra, então, é a guerra técnica, porque aí o inimigo desaparece.
mas ele está mais presente do que nunca, é a Guerra da Trincheira. Aliás, o filme 1917 é bem interessante nesse sentido, eu não sei se os senhores já puderam apreciá-lo, eu recomendo a todo mundo que estiver assistindo, né? Quer dizer, aqueles jovens, então, que têm uma mensagem a levar, e tudo que acontece ali é excessivo, né? No sentido de que tem o avião, quer dizer, o inimigo está escondido atrás da técnica. Você está escondido no avião, no submarino, na trincheira, no gás, né? A medicina, a traumatologia se desenvolve de forma extraordinária, porque essa guerra causou ferimentos que só numa guerra pode acontecer, né? Por exemplo, o primeiro transplante de face do mundo foi feito em 1916, né? Que hoje está se fazendo, né? Quer dizer, pegar a face de um morto e colar porque tinha sido destroçada a face de um soldado, né? Então são coisas desse nível. Essa é a Primeira Guerra. Ela inaugura um tempo, né, onde a imagem, né, que depois vai culminar no drone, veja bem, essa é a dimensão da teoria do drone do Grégoire Chamayou, que é um livro excelente, a guerra drônica, a guerra onde há uma distância infinita entre o que morre e o que vive, que é a guerra de aniquilação, né? Ela começa ali na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra é por outras características que ela se transforma no meia-noite do século XX, mas ela segue, né, digamos assim, com seus tentáculos ao longo da Guerra da Coreia, das guerras de libertação, da Guerra do Vietnã, até hoje, né? Quer dizer, não há... A Primeira Guerra, né, Ricardo, tem até aquela passagem que eles pararam para comemorar o Natal, lembra? Sim, aquela situação. Exatamente. Aquilo ali foi um negócio assim, impressionante. Uma coisa, né? Completamente inusitada, porque a guerra é a suspensão, vejam bem, a guerra moderna ela é a suspensão das instituições, né? A Convenção de Genebra, tudo isso aí, se hoje eu vou ser gentil com o inimigo vai aproveitar a chance, não é? E por isso tem um livro chamado 1913, que eu não estou com ele aqui nesse momento, mas que é extraordinário, né, nesse aspecto de exemplificação, a mesma coisa, né? O Último Verão Europeu, né? É um livro, então, desse David Fronkin, né? Quer dizer, o Último Verão Europeu é o verão de 1913, onde também pessoas diziam em setembro, outubro de 1913, que a guerra era uma possibilidade impossível.